E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nosso exercício hoje é sobre as leis de Kirchhoff. Nosso tema hoje, tem muita gente que tem dúvida como posicionar os sinais nos resistores, aqueles sinais de mais e menos, né? Como que eu faço o sentido da minha malha no circuito. Então eu tenho aqui um circuito com duas malhas, né? Um circuito elétrico com duas malhas e duas DDPs, né? Vamos colocar assim, uma de 80 e uma de 40 volts. A gente não sabe se um deles é um receptor, mas eu tenho certeza que um deles é um gerador. Tem que ter um gerador no circuito para poder gerar energia para todo o circuito, certo? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou identificar o gerador. O gerador, galera, é o que tem maior FEM. Então, este daqui, cara, é o meu gerador, tá? O bacana nas leis de Kirchhoff é que você não precisa saber se os outros são geradores, se os outros são receptores, né? Só você saber o primeiro gerador para facilitar o percurso da corrente no circuito. Então, sabendo que isso aqui é um gerador, então aqui é minha placa positiva e minha placa negativa, né? Os dois polos, positivo e negativo. Como que eu vou fazer? Eu tenho uma corrente elétrica que vai sair desse ponto aqui, do polo positivo da minha placa, ó. Então, minha corrente elétrica aqui, ela vai passar por esse resistor, né? Vou colocar aqui assim. Eu vou chamar essa corrente de I. Então, minha corrente I e minha corrente aqui I. Quando a corrente ela passa pelo resistor, ela entra positivo no resistor e sai negativo, por causa de uma queda de tensão. Vamos lembrar o seguinte que a gente viu lá na aula passada sobre lei de Kirchhoff? Bom, tem uma aula aqui, galera, sobre as leis de Kirchhoff, uma aula completa com exercício do Enem que eu fiz há um tempo atrás. Então, acessa lá essa aula, se você tem muita dúvida nessa parte teórica. Vou fazer um resumo aqui, vou deixar aqui o link da descrição e lá na tela final, beleza? Então, vamos fazer aqui o seguinte, vamos fazer no cantinho aqui para vocês terem uma ideia. Vamos supor que eu tenho aqui um resistor elétrico, beleza? Então, aqui eu tenho o meu resistor. E aí, o que eu faço? Vou fazer o seguinte. Se a corrente vier nesse sentido aqui, cara, ó, percorrendo meu resistor elétrico, o que acontece? Eu coloco um sinal de mais na entrada da corrente e um sinal de menos na saída da corrente. É isso que a gente tem que olhar nas leis de Kirchhoff. Esse é um dos primeiros pontos da lei de Kirchhoff. Então é isso que eu estou fazendo ali, ó. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando a corrente entrando aqui, certo? Positivo e saindo negativo. Quando ela chega nesse ponto, que né, isso aqui é um nó do nosso circuito, o que ela vai? Ela vai se distribuir nesse ramo, né? E nesse outro trecho aqui, que é o outro ramo. Então o que vai acontecer? Eu tenho uma corrente passando aqui, certo? Ó, que eu chamar de I2, tá? E tem uma corrente passando aqui, que eu vou chamar de I1. A parte dos geradores receptores, aqui a placa maior é positiva e a placa menor é negativa, independente de como vai passar a corrente, beleza? Agora, nos resistores não. O resistor quando entra é positivo e quando sai a corrente, negativo. Então eu tenho a corrente passando aqui, depois a corrente passa aqui por aqui também, a mesma I2, e aí eu tenho entrando positivo e saindo negativo a corrente. Continuo percorrendo a corrente, ela vai passar por aqui, ela vai passar também por aqui a nossa I2, chega nesse nó, aqui está a I1, né, que a gente colocou ali em cima, ó, aqui ó, I1, chega nesse nó, o que acontece? Elas vão se juntar, I1 mais I2, e vai voltar a ser I de novo, ó. Tinha saído aqui do gerador nosso. E aí o que acontece? Entra positivo no resistor e sai negativo. Beleza? Então tá aí a circulação dessa corrente nesse circuito, nessas duas malhas. Beleza? O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou escolher o sentido da malha. Tá? Geralmente, o que eu faço? Eu escolho o sentido no sentido da corrente, para facilitar, para não ter muito sinal negativo. Então, nesse caso, como essa corrente está saindo daqui, ó, essa minha malha eu vou fazer desta maneira aqui, ó. Então, a minha malha tem esse sentido, eu vou chamar ela de alfa, beleza? Esta outra minha malha eu vou fazer o mesmo sentido aí horário. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer também essa malha fazendo neste sentido aqui, que é o meu sentido que horário, eu vou chamar ela de beta, tá? Que é o sentido da corrente I2. Então, vamos resolver esse negócio agora. Então, eu tenho aqui
Na malha alfa, eu tenho o seguinte, vamos lembrar aqui, no cantinho também, o que é isso? Eu tenho que, quando eu percorro um circuito na malha, o que acontece? Quando eu pego um ponto do circuito e fecho ele, a somatório das DDPs ou das FENs é igual a zero na minha malha fechada, beleza? Tá aqui, ó. Esta é a segunda lei de Kirchhoff. Então, o que eu faço? Eu vou pegar um ponto qualquer aqui. Eu vou pegar esse ponto aqui que é o nó e vou começar dele, tá? Você pode começar de qualquer ponto. Eu vou pegar esse aqui que ele é comum das duas malhas. Então, eu vou pegar esse ponto aqui, que é onde a gente vai começar. Vou chamar de ponto A, que é o nosso início do nosso percurso da nossa malha. Então, a nossa malha está fazendo isso aqui, ó. Esta malha está girando no sentido o quê? Horário. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, então eu chego aqui no 40, tá vendo? A minha malha, ela percorre no 40, então vai ficar, como ela entra positivo, então 40. Venho percorrendo a malha, não a corrente. A malha, tá vendo aqui? Aí entra positivo, mais 30, como é uma DDP, lei de Ohm, 30 vezes I, então é 30 vezes I aqui. Venho percorrendo a minha malha, menos, entrei negativo, menos 80, venho percorrendo a malha, mais 10, e como é um resistor, é 10 vezes o quê? Vezes a corrente está passando por ele, que é I. Então 10 vezes I. Fechei a malha, comecei de A, terminei em A, então isso aqui é igual a zero, ok? Malha fechada, zero, a soma das DDPs. Então, primeira FEM, segunda FEM, terceira FEM, quarta FEM, DDPs somadas igualadas a zero. Beleza, então vamos fazer aqui então. 30i mais 10i dá 40i. Então dá 40i. 40 menos 80 dá menos 40. Isso tudo igual a zero. Então achei o I, que é 1 ampere. Então tá aí, ó, 1 ampere, que é a minha corrente que é gerada por esse gerador de 80 volts. Beleza? Vou fazer a mesma coisa para a malha 2, ou seja, a malha beta. Então vou colocar a malha beta aqui para a gente poder fazer. Vou começar do A de novo, mesma coisa. Então começo do A, agora é I2, tá? Então o A começa no sentido horário, a minha malha que eu escolhi. A escolha do sentido da malha é você que escolhe, beleza? Eu escolhi desse jeito. Então aqui, ó, o sentido da minha malha, no sentido horário, então vai começar passando pelo 50, então mais 50i2, vem, entra aqui no 30, a malha entra aqui no mais 30, então é mais 30, né? I2, vem circulando, passa aqui que não tem resistor nenhum, a malha aqui passa por menos 40, tá vendo? A minha malha entra passando pelo menos 40. Então, menos 40, cheguei no A, que é onde eu tinha começado, igual a quanto? Igual a zero. Então vai ficar 50 mais 30 e 2 vai dar 82. 40 vou passar para o outro lado, mais 40. Então o meu I2 é igual a quanto? 80, passa dividindo 40, vai dar 0,5, ou seja, meio ampere. Então tá aí a minha corrente de meio ampere. Agora falta achar a corrente o quê? I1, que é a minha corrente que eu estou querendo, certo? Só que aí tem a primeira lei de Kirchhoff, que é o seguinte: a soma das correntes que entra no nó é igual ao somatório das correntes que saem do nó. Então tá aí, essa é a primeira lei de Kirchhoff. Então é isso que a gente vai fazer, cara. Nesse nó, I entra e 2 e 1 sai. Ou seja, a soma das correntes que entram no nó é igual ao somatório das correntes que saem do nó. Então, nesse caso, quem é que entra no nó? A corrente I. Quem é que sai do nó? A I1 e a I2. Então, é a soma delas. I1 mais I2. Quanto que vai da corrente I? 1 ampere, que a gente acabou de achar aqui, tá vendo? E aí 2 eu tenho, que é meio ampere, ou 0,5. Então, passando para o outro lado, então I1 é igual a meio ampere também. Ou seja, se eu somar I1 com I2, eu tenho a corrente I que é de 1 ampere. Então,
Então, galera, espero que vocês tenham gostado da resolução de exercícios, espero que vocês tenham aprendido ou revisado essa parte das leis de Kirchhoff, que é muito importante aí para a resolução de circuitos com malhas ou até mesmo circuitos simples sem as malhas, beleza? Então, galera, até a próxima aula. Espero vocês.